Marca 2 centímetros aí na volta inteira de tudo. Então, eu tenho 2 centímetros e aqui na barra eu também vou marcar 2 centímetros. Nele inteiro. Muito silêncio aí, galera. Na parte das costas, eu também vou fazer esse processo. Então, eu tenho aqui 2 centímetros nele inteiro. Aqui na parte do decote. Aqui na parte da cava das costas. Gente do céu, tá um calor aqui. Aqui na parte da barra. Então, fiz todo esse processo. E agora a gente vai tirar os revés, tá? Só que assim, no meu caso aqui, eu vou ter que copiar eles de novo, quase. Não, acho que vai dar aqui. Por quê? A gente vai unir ombro com ombro aqui, tá? Então, unir aqui, ó, ombro com ombro. Se você quiser colar uma fita crepe aqui, nesse momento, pode, tá? Só pra... Não, eu só vou tirar aqui a parte do ombro mesmo. É só a questão... Eu quero 2 pedras ali. Então, eu fiz aqui, né, a parte do meu revel aqui, que é 2 centímetros, tá? Agora, eu vou pegar um papel aqui, um desses papéis que eu tinha usado aqui, e vou fazer o seguinte. Eu vou copiar... Gente, o meu papel é transparente, eu consigo ver, tá? Se o teu não for, use um papel craft. Use a carretilha para fazer esse processo. É para ter uma aí. Que é esse instrumento aqui, ó. Tá? Ele parece um rolinho de pizza aqui, ó. Mas bem pequenininho. Então... Nossa, cara, tá muito demorado. Então, foi ali, ó, apareceu, tá? Façam a marcação de vocês com esse instrumento que dá boa. No meu caso aqui, como o meu papel é transparente, eu consigo ver. Então, eu vou fazer aqui a minha marcação do revel. Aí, seguinte, deixem um pedaço... Putz, ó, já não sei se vai rolar aqui, mas vou tentar. Vou fazer o meu revel. Vocês estão vendo que eu tô fazendo ele inteiro? Por isso que eu coloquei frente e costas juntas ali. Para fazer esse processo bem certinho. Aqui eu tenho a dobra da parte da frente. Aliás, a minha frente aqui, ó. Aqui eu tenho a frente, centro-frente, e aqui eu tenho centro-costas. Ih, eu achei que aqui fosse minha frente. Por quê? Vamos colocar a margem de costura aqui já? Então, eu tenho os 2 centímetros de revel aqui que vocês vão usar para fazer a parte lá dessa questão do decote. Eu vou acrescentar 1,5 centímetro na volta inteira aqui, ó, do meu revel. Tanto para a parte de fora, quanto para a parte de dentro. Então, aqui... 1,5 centímetro. Se vocês não tiverem uma régua de patchwork ou essa régua aqui, né, que eu estou usando aqui, não tem problema. Vai com a fita métrica marcando 1,5 centímetro e depois usa a curva francesa ou ali a própria mão para vocês unirem os pontos que precisarem, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui, ó, já estou fazendo a modelagem com a margem de costura. Esse 1 centímetro aqui, ó, 1,5 centímetro, que ficou para fora do meu revel, que é esses riscos em vermelho que eu tô fazendo aqui para vocês,
é exatamente a medida do desfiado, que é essa medida aqui, ó. Que é essa medida aqui, ó, do desfiado, que ele fica tanto para dentro do vestido quanto para fora aqui, tá? Então, por isso que é importante vocês fazerem, né? Prestarem atenção aí na medida na medida não, na margem de costura de vocês, tá? Aqui eu vou tentar dobrar o meu papel, mas acho que não vai rolar. Por quê? O revel da frente, o revel do decote, aliás, talvez mais sorte que juízo. Vai faltar um pouquinho ali, mas vamos lá. Ele vai ser inteiro. Ele só vai ter uma costura aqui, ó, de 1 centímetro aqui no centro das costas. Acrescenta 1 centímetro aqui de margem de costura para fazer o teu revel do decote, tá? Para ele ficar inteiro, para ele não ficar para vocês terem como costurar, né? Então eu tenho aqui, ó, a parte do revel. Ixi, ó, falei que ele faltou um pedacinho ali, um nisco, tá? Mas cuidado, na hora que vocês forem fazer, tirem ele inteiro já. Então, ó, eu tenho aqui a parte do revel das costas. Das costas não, do decote. Então, eu tenho um revel aqui, ó. Ele tá inteiro, tá? Ele vai ficar exatamente assim. Então, eu tenho o revel que ele começa aqui no centro das costas, ele tem a margem de costura aqui, tá? Ele passa aqui toda a volta do decote e volta pelo outro lado. Então, ele tá inteiro aqui, certo? Vamos fazer esse mesmo processo, vou deixar a modelagem guardadinha aqui do lado. Vou fazer esse mesmo processo com a parte da cava. Então, unir aqui, a gente vai unir ombro com ombro, porque nesse caso, a gente vai fazer tudo, vai ter uma costura só, que dessa vez vai ser debaixo aqui da axila, a costura, tá? Então, coloquei aqui. Eu vou copiar aqui. E pego a minha régua e venho só copiando o meu revel. Gente, aqui copia, é tipo xeroxinho assim, tá? É só copiar o que já tá pronto. Minha curva muito fechada aqui. Aí eu faço com a mão mesmo. Aqui. Aqui. Então, tenho aqui o revel da cava e o mesmo processo que a gente fez ali na parte... que foi? A mesma coisa que a gente fez ali no revel do decote. Eu vou colocar 1 centímetro aqui de cada lado, tá? Então, coloquei aqui 1 centímetro para fechar ele. E agora, vocês vão colocar 1,5 centímetro para fazer a margem aqui para fazer o desfiado. Então, 1,5 centímetro na volta inteira. Gente, é o mesmo processo na barra. Vocês querem que eu faça na barra ou dá para passar para o bolso? Porque senão vai ficar mais... Quer abrir lá?
E aí, tudo certo, gente? E aí, galera? Vocês querem que eu faça na barra ou vocês entenderam? É fazer 2 centímetros de revel e colocar 1,5 cm de margem de vestibilidade. Tanto para cima quanto para baixo. Pode passar. Bolso, eu quero fazer. Já vamos assim, ó. Bolso. Vai, vai, vai. Vai logo. Pode passar pro bolso. Posso passar? Bolso. Mas vocês vão fazer, né? Bolso. Cara. Cadê? Pera. A gente também quer ir embora. Bolso. Mas tá todo mundo aí ainda, né? Ninguém foi embora. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Foram. Ai, Passa pro gente. bolso, pode passar. Não deixa a Gabriela nervosa, gente. Deixa eu terminar de recortar lá as coisas dela. Gente, tá bom, pera, deixa a Gabriela terminar de cortar o bolso. Ela vai começando a ficar nervosa, ela vai recortar tudo torto. Já vamos fazer o bolso, gente. Vocês entenderam a parte do revel aqui? Ó, estão falando que olhando daí de cima parece meio torto. Também vocês estão tudo apressando. Não tá, gente. Tá torto. Pior que tá. Não, tá torto, mas porra. Tá, gente, tá torto, mas assim, é o. Pega a essência do negócio, entendeu? Então, a gente tá apressando que vocês tudo estão querendo ir embora? Vamos pro bolso, então. Bora pro bolso, então. Estão perguntando centímetros de margem de costura. Já vai falar. Da peça? É. Tá, já vamos pro bolso. Da margem de costura por último. Só pra vocês ficarem até o final comigo. Margem de costura por último. Então tá, temos o revel aqui, parte da frente, parte das costas. Vamos pro bolso. Cadê a... Pera. Esse é o microfone aí. Gente, quem não quer fazer com desfiado e nem fazer em tweed, quer fazer tipo em tecido de alfaiataria, na quinta-feira eu vou mostrar nos stories opção de fazer revel rebatido para dentro, sem desfiado, num tecido que vocês podem, de uma maneira que vocês podem fazer com tecido de alfaiataria, sem ser assim tão quente, sabe? Mas só na quinta-feira, porque primeiro vocês têm que assistir minhas lives de costura. É só chantageando, né, cara? Dois selinhos só, então tem que ficar na live meio com costura. Eu quero dois selinhos amanhã também. Então vamos lá, ó. Bolso. Eu vou tirar as medidas aqui do que eu fiz pra mim, tá? Eu tenho 15 centímetros aqui, então a gente vai esquadrar. Vou esquadrar aqui. Vou fazer embaixo aqui, ó, uma linha. Aí esquadro ela, tá? Vou fazer primeiro o meu ângulo de 90 graus aqui, porque eu quero que o bolso fique bonitinho, certo? Vou marcar aqui 15 centímetros de... Opa, foi a altura ou o comprimento aqui que eu marquei? Foi o comprimento, né? Aqui, ó, 15 centímetros aqui de comprimento, de altura de bolso. Aqui, a largura do meu bolso, eu marquei com 14,5. Aqui, deve eu moro no fim do mundo, não deve ter sido chegado aqui. Que dó! Ô, mulher, acho que até domingo chega, né? Até domingo chega. Bota fé. Aí eu tenho aqui, fiz o meu retângulo de 14,5 por 15, tá? Que foi o bolso aqui, a medida do bolso que a gente fez. A Lola ali tá pedindo fio no molde, cara. Fio no molde, calma, gente. Calma, Loli, você tá acostumada com o curso, que é tudo nos mínimos detalhes. Mas já vai vir ali o fio, a margem de costura, tudo certo. Tudo certo. Eu falo isso no telefone. Achando que o áudio tava aí. Pera aí. Pronto. Aí, o que que tem? Só que o bolso, ele não é exatamente quadrado, tá? Aqui embaixo, ele tem uma voltinha, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Então, o que que vai acontecer? Eu vou fazer essa voltinha aqui, ó. Eu vou fazer... Vou pegar minha régua aqui, a curva francesa, e vou fazer a voltinha, certo? Faço a volta, eu só vou fazer de um lado, porque quando eu for cortar
o meu bolso aqui, eu faço a voltinha do outro lado. Aí, no bolso, eu expliquei para vocês do revel aqui, que ele fica pro lado tanto de cima quanto de baixo, essa penugem, certo? No bolso, a gente não vai fazer um bolso tradicional, digamos assim, aqui, né, na parte de cima, que você vira 1 e vira 3 ou vira 4, enfim. A parte do bolso, a gente tombou ele para fora e fizemos aqui o desfiado. Então, eu tenho aqui 4 centímetros a mais. Eu vou colocar como se fosse uma margem de costura, tá? Eu vou falar que é margem de costura, mas é mais que isso. Aqui na lateral eu tenho 1 centímetro, porque vocês vão virar para dentro. E aqui tudo 1 centímetro. Aí aqui 1 centímetro. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu colocar do lado de cá 1 centímetro para facilitar o meu processo. Ixi. Então, aqui, ó. Aí, vou cortar ele aqui. Vou cortar ele aqui. Aí, o que eu vou fazer? Antes de cortar a voltinha, eu dobro o meu bolso aqui, bem certinho. E daí, agora sim, eu corto a voltinha para os dois lados ficarem iguais, né, gente? Porque senão fica um lado diferente do outro, não dá. Pronto, temos o bolso. E ao invés de vocês dobrarem para dentro, aqui na barra, vocês vão dobrar para fora, tá? E daí, a Aline explica esse processo lá na costura para vocês. Então, bora pro fio? Bora. E é isso. Deixa eu dar uma limpada aqui só. Ah, é o fio e margem de costura. Vamos lá. Então, temos aqui a nossa modelagem. Vou começar aqui pela parte das costas. Só reforça lá da barra, que é o mesmo processo que o decote à frente. Isso. A maioria entendeu mais? A gente tirou aqui o revel da parte do decote e da parte da cava, tá, gente? Mas o processo aqui da parte da barra é o mesmo. Então, tira ali os 2 centímetros de revel, tanto da parte da frente quanto da parte das costas. E coloca 1,5 centímetro para cima e 1,5 centímetro para baixo, tá? Para vocês terem essa margem de costura aí para o desfiado. Fio, sentido do comprimento da peça. Então, eu venho aqui no meio e vou esquadrar aqui e colocar o fio da minha modelagem. Aqui, ó. Olha só. Margem de costura. Se eu deixei 1,5 lá no meu revel, aqui eu também tenho que deixar 1,5, tá? Se eu deixei 1,5 lá no meu revel, na cava eu também preciso deixar 1,5. E se eu deixei 1,5 no meu revel, aqui na barra eu também vou deixar 1,5 para fazer o desfiado, certo? Aqui na lateral e no ombro, a Aline vai fazer um acabamento embutido com vocês, então não vai ficar aparente costura nenhuma. Então, podem deixar 2 centímetros, tanto na lateral quanto na parte do ombro, certo? Aqui, na parte da frente, a mesma coisa. O fio será no sentido do comprimento. Então, eu tenho o fio aqui. Lembrando que aqui, ó, onde tá centro-frente e centro-costas, é dobra do tecido, tá? Aqui eu tenho 1,5. Na cava, 1,5 e na barra, 1,5. Sempre conversando lá com o revel que a gente fez, tá? Se na parte das costas eu coloquei 2 centímetros de margem de costura aqui no ombro, na frente a mesma coisa. Se na parte das costas eu coloquei 2 centímetros na lateral, 2 centímetros de margem na lateral, certo? Aqui... No revel aqui da cava, a gente não tem muito a questão do fio, assim, né? Não tem muito. Vocês podem colocar aonde vocês posicionarem ali no tecido, enfim.
Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, tá? O fio dessa parte aqui do molde. E a gente basicamente já colocou margem de costura. Então, aqui eu tenho 1 centímetro e na volta e no resto eu tenho 1,5, que é onde a gente vai desfiar. Aqui no bolso, margem de costura a gente já colocou. O fio, sentido do comprimento do bolso. Então, ele vai ficar nesse sentido aqui, tá? E aqui, o decote, o fio é exatamente aqui no meio da frente, tá? Então, eu vou posicionar ele dessa forma aqui. E a margem de costura a gente já colocou também, que é 1,5 na volta inteira. E lá no centro das costas, 1 centímetro dos dois lados. E é isso, gente. Temos. Uhul! Ativei os comentários já. Foi? Quer tirar? Pode tirar. Uhum. O que seria esse fio? O que seria o fio? O fio, gente. Calma, deixa eu voltar aqui. Cadê? Vou colocar um fio porque eu tô acabada. Aqui, gosto desse. Gente, o fio, quando a gente, né, quando se constrói o tecido ele também é um conjunto de fios entrelaçados, certo? Então, o fio da modelagem aqui no papel, ele tem que casar com o fio do tecido, com esse entrelaçamento que existe no tecido, tá? Então, tem que respeitar esse sentido do fio para que a peça não fique torta, porque com certeza, né, em algum momento da vida, alguém já falou assim, né, que eu comprei uma calça e a boca da calça vai entortando. É exatamente isso, porque provavelmente a modelagem não respeitaram o fio da modelagem quando cortaram aquela peça no tecido. E é isso, gente. Malha e tecido. Gente, malha é um... Eu vou tirar aqui pra ele ficar bom. Vocês estão ouvindo agora? Malha é um tecido. Quando a gente fala tecido, é tecido para qualquer tipo de tecido. Existe a malha e existe tecido de malha e tecido de tecido plano. Mas tudo é tecido. Foi, gente. Temos então a modelagem. Amanhã eu vou cortar ele durante o período da manhã, tá? E aí eu mostro pra vocês esse processo de cortar no tecido nos stories, tá? Como que eu faço esse processo nos stories. Pra quem não vai desfiar, pra quem vai fazer só o revel rebatido, deixa 1 centímetro de margem de costura só pra aplicar o revel na peça, tá? Mas isso tudo eu vou mostrar na quinta-feira. Daí não coloca 1,5, que no caso esse 1,5 é de desfiado, né? Coloca só 1, que daí a gente aplica com esse 1 e rebate pro avesso. Mas vou explicar tudo na quinta daí. Comprei o tecido igual a da Aline. Olha só. Quem que é? Olha, teve mais gente que comprou tecido igual o meu, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês onde ele tá. Tá ali, ó. Cansei. Ó, esse daqui é o meu. Ele é... No filtro pode ser que mude um pouquinho, mas ele é um rosinha clarinho com um marrom. Coisa mais linda, da saia de saia. Tem lá pra vocês comprarem, se vocês quiserem. Mas o que, gente? Vocês gostaram? Não vou desfiar só na gola porque uso gola alta. Não vou desfiar só na gola porque uso outra. Beleza? Gente... Qual a altura do bolso? Ixi, gente. Na verdade, assim, não tem bem uma altura, sabe? Sabe o que a gente fez? É meio que de gosto, assim. A gente vestiu a peça no corpo e a Gabi posicionou com o bolso pronto, assim, né? Antes de aplicar ele. E a Gabi posicionou de uma maneira que ela conseguisse colocar a mão no bolso e que ficasse harmônico na peça, tá? Então, não tem um lugar, assim, específico. Veste no teu corpo, põe o bolso, assim, na frente e veja um lugar que fica harmônico, coloca um alfinetinho, leva pra máquina e costura. De o que é? Vou colocar... Vocês podiam mostrar no Reels o processo de colocar margem de costura. É só arriscar. É acrescentar. Igual a gente fez ali na parte do revel, gente, que eu tirei ali a modelagem e acrescentei 1,5 centímetro. É o mesmo processo. Aqui, no caso, eu teria que passar para outro papel, para deixar a modelagem limpa, enfim, e daí acrescentaria essa margem de costura.
Não, margem de costura nas laterais é de 2 centímetros. Isso. Tá? Não tem, 1 centímetro que eu falei é só nos revés. No decote e na cava. Lateral e ombro continua a mesma coisa, tá? E na barra, daí você deixa o comprimento pra fazer uma barra normal. A largura que você quer, 3 centímetros, né? Se você não vai usar desse jeito desfiado, tá? E, ó, lembrando, gente, que amanhã tem live de costura, quinta live de costura, e na sexta-feira, pra quem é novo por aqui, a gente vai abrir inscrições pro nosso clube, tá? Vocês pediram muito, e quem não conseguiu entrar na turma anterior, pediram muito, e a gente resolveu abrir essa semana de lives, e depois abrir inscrição pro clube. As inscrições, só sexta-feira, das 7 da manhã, meia-noite, mais nada, tá? O clube é o nosso curso por assinatura. Então, é um pacote anual que você assina R$ 79,90 por mês e você pode entrar e ter acesso a todo o nosso conteúdo de modelagem de costura. Essa live, gente, é só uma pitadinha, é só para movimentar vocês, se sentirem um gostinho de como que a Gabi explica modelagem, de como que eu explico costura. E aqui a gente parte sem método, né? Porque é uma live, enfim, mas no nosso curso a gente tem o nosso próprio método de modelagem que a Gabi desenvolveu. Tem a apostila para vocês acompanharem o passo a passo. São aulas gravadas, então vocês podem reassistir várias vezes, podem tirar as dúvidas com a gente. É a gente mesmo que responde todas as alunas no nosso grupo do Facebook. Então, se vocês tiverem dúvida, aqui no nosso perfil do Facebook tem 3 destaques. Um que se chama Clube, que a gente explica tudo que tem dentro do clube. Vou falar nos stories também essa semana. E tem outros 2 destaques que a gente mostra as peças que a gente ensina do zero, modelagem e costura dentro do clube também. E tem várias alunas aqui, ó, falando muita coisa sobre o clube. Então, não perde, tá? São 3 dias aqui ainda pra acontecer bastante coisa nesse perfil. Não some, não dê bobeira, porque a gente vai postando conteúdo no feed também para auxiliar vocês aqui nessa semana de live, certo? É isso, galera, então fechamos? Maravilhoso, certeza vou fazer inscrição pro clube. Ai, gente! Isso aí, gente. Agora vamos aos nossos aposentos. Amanhã às 20 horas, às 20 horas também, tá? Amanhã é véspera de feriado, mas não quero nem saber todo mundo aqui, Nossa hein? senhora, quero 500 pessoas na minha live também, não quero nem saber. Ó, modelem amanhã, vai ficar salvo aqui no feed a live. Façam a modelagem, depois a gente explica como que corta pra amanhã a gente já costurar. Combinado? Beijinhos, até amanhã. O que estão perguntando? Parcelamento no cartão. Gente, o pagamento do clube, ele é uma assinatura. Então, você paga por um pacote anual e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, R$ 79,90. Então, 12 vezes de R$ 79,90 sem juros no cartão de crédito. Ou você pode pagar o valor integral por Pix ou boleto também, se você não tiver cartão de crédito. Mas a gente explica pra vocês, fala também aqui nos stories. Por isso que a gente falou, essa semana não dá pra perder nada, porque tem bastante conteúdo aqui no nosso feed. E anotem na agenda amanhã, quinta e sexta para inscrição. Gente, beijo! Beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã nos stories. A gente aparece aqui durante o dia, tá bom? E amanhã à noite na live. Então, bora cortar a salopete. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que justamente a salopete, ela não tem o recorte nem aqui na frente, nem no meio das costas, né? A gente colocou essa parte como dobra do tecido. Então, o que vai acontecer? Eu não posso cortar o meu tecido aqui, ó. Colocar a modelagem da salopete, deixa eu pegar eles aqui, e simplesmente colocar na dobra do tecido. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que encaixar a modelagem mais pra cá, perto da auréola do tecido, certo? E vou ter que fazer uma dobra aqui. Por sorte, o meu tecido, ele tem um desenho e eu vou dobrar exatamente aonde o meu tecido tá começando, né? Então, ele é como se fosse por linhas aqui, então eu vou dobrar numa linha e é isso. Se o teu tecido não tiver, você vai ter que medir com a fita métrica para que o fio do tecido, ele não fique... E o meu tecido aqui, o tecido que eu vou cortar, a salopete, ele tem um desenho. Vocês conseguem enxergar? Que ele tem como... que a gente chama essa estampa de pedipu. E esse desenho, ele tem um sentido, certo? Então, o que acontece? Eu não posso vir aqui, ó,
e colocar a modelagem da frente aqui e a modelagem das costas ao contrário. Não, eu tenho que cortar elas no mesmo sentido. Então, eu tenho que cortar a parte da frente assim e a parte das costas nesse mesmo sentido. Porque senão, ó, vai ficar igual a minha, no caso. Se eu tivesse cortado ao contrário, tá vendo esse desenho desse lado aqui? Ele ia ter ficado ao contrário e não ia ficar legal. Justamente porque o tecido ele tem uma continuação aqui na parte da frente com a parte das costas. Então, na hora que eu posiciono aqui a modelagem, eu preciso pensar, né, nessa questão de, se eu escolho um tecido que ele tem um desenho e ele tem um sentido nesse desenho, a gente chama que esse, né, a gente fala que esse tecido tem pé. É a mesma coisa que o veludo cotelê. Se eu corto, às vezes, um lado da modelagem nesse sentido e o outro lado da modelagem nesse sentido, o brilho do tecido, ele fica diferente. O brilho, quando a gente passa a mão, ele tem uma textura diferente. Então, por isso que a gente acabou pedindo ali, né, 2 metros, justamente porque, às vezes, pode ser que você não consiga cortar frente e costas na mesma largura de tecido. Aí, você tem que cortar a parte da frente, desce e corta a parte das costas, tá? Até porque ele tem uma margem de vestibilidade aqui no quadril relativamente grande, né? Enfim, gente. Eu vou colocar o celular aqui para gravar o processo do corte para vocês. Peça cortadinha, todas as partes, então revel aqui, revel não, né? A parte aqui do acabamento da barra, do decote, os bolsos, o acabamento da cava, parte da frente e das costas. E assim, cortei, vou deixar aqui, ó, sem até... O mínimo que eu manusei aqui, ó, ele já desfiou. Então, vou deixar aqui bem bonitinho, pra na hora da live tá tudo, o tecido tá intacto ainda.